Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar por mais um gatilho mental, tá? Então quem tem assistido viu já alguns gatilhos que eu passei nos vídeos anteriores e agora nós vamos falar sobre um gatilho mental importantíssimo, tá? É um gatilho mental que cria empatia, tá? Que cria realmente uma conexão sua com o teu possível cliente. Isso vai fazer com que haja interesses em comum, ou seja, você começa a perceber do que o seu cliente gosta para que você também possa caminhar sobre aqueles assuntos, utilizar aqueles assuntos que ele gosta para que você desenvolva uma conversa agradável, que o cliente goste de você. Porque, na verdade, quando ele está interessado em um projeto, na verdade ele está interessado também que essa pessoa que vai fazer esse projeto ou mesmo essa obra tenha interesses em comum, que tenha um bom papo, que seja simpático. Muitas vezes a gente percebe, a gente vê médicos, por exemplo, que falam assim, eu não fui com a cara daquele médico, então eu não gosto, não vou naquele médico. Ele pode até ser o médico até melhor indicado no sentido de conhecimento técnico, de conteúdo, nota 10, mas de repente não tem a simpatia. Então, para isso, a gente precisa conquistar essa simpatia. Através, muitas vezes, que a gente tem que fazer, como eu já falei, perguntas, ouvir, Por quê? A gente precisa saber o que ele gosta, o que ele quer, tá? Então, introduza bastante conversa, Deixa ele falar no início, pergunte pouco, Fale pouco e ouça mais, tá? E aí sim você vai saber o que ele gosta, Como eu já falei, por exemplo, em outros vídeos, gosta de cozinhar? Gosta de receber os amigos em casa ou não gosta? De repente não gosta de cozinhar, então a cozinha não é o mais importante para ele. A cozinha pode ser pequenininha ali, praticamente ele não come em casa, ele não faz a comida em casa, ele prefere comer fora, Ele prefere ir ali em algum restaurante ou barzinhos, que ele já está acostumado a ir com frequência todos os dias, então de repente a cozinha não é algo de muito interesse. Então você vai fazer o seu projeto de acordo com os interesses dele. Isso vai fazer com que ele, esse gatilho funcione no sentido de fazer a especificidade, como eu falei no vídeo anterior. Mas o gatilho de hoje que nós estamos falando é o gatilho da conversa. O gatilho que quando você interage com o teu cliente, o gatilho quando você ouve, pergunta, ouve, faz com que ele se sinta importante de estar sendo ouvido e atender, e que vai ser atendido aquelas necessidades dele. Isso faz com que realmente haja uma conexão maior. Fica muito mais favorável quando esse cliente, ou esse possível cliente ainda, ele vai escolher entre você e outros profissionais, muitas vezes vamos dizer, a tomada de decisão dele é referente a esse gatilho mental. Ou seja, é você ter demonstrado interesse em ouvi-lo, em formar com ele uma conversa mais agradável do que os outros, tá? Então o gatilho da conversa, que é o gatilho de hoje, nós temos que realmente torná-lo em nos nossos atendimentos uma coisa frequente. Por exemplo, muitas vezes a gente percebe que o cliente gosta de futebol, por exemplo, que é uma coisa meio comum entre os brasileiros, tá? Ou não gosta, Mas vamos dizer que ele gosta. E aí, de repente, você pode começar a puxar, que time que você é? Poxa, seu time foi bem, o ano passado não foi bem. Por isso também nós precisamos ter cultura geral, ter uma noção, mesmo que você possa até não gostar de futebol, mas você tem que saber quais são os times que estão aí na cabeceira, quais times que estão ganhando, quais times que estão perdendo. Isso é cultura geral, tá? Por quê? Porque faz parte da nossa cultura brasileira de gostar de esporte e, no caso, o futebol, que é o número 1 dos esportes no Brasil. Então, é interessante que a conversa role além dos limites, vamos dizer assim, da construção, da conversa específica no sentido do assunto objetivo, do projeto ou da construção. Às vezes você sai um pouco através de uma conversa agradável e faz com que esse possível cliente crie essa simpatia maior por você do que pelos outros concorrentes. Isso pode ser
uma maneira para que ele tome a decisão por você, ok? É interessante também, muitas vezes já aconteceu comigo, a gente que está em cidades, eu sei que a grande maioria de vocês estão em cidades que são pequeno e médio porte, tá? Alguns moram em São Paulo, tudo bem, moram em capitais, mas a grande maioria eu sei que moram em cidades menores, que muitas vezes o que acontece comigo é encontrar algum amigo em comum entre eu e aquele, né, possível cliente, e aí, de repente, a gente falar sobre alguma situação desse amigo em comum. Ou seja, pô, você gosta de futebol? Eu jogo bola lá com o Fernando. O Fernando você conhece, né? O Fernando que é lá do clube e tal. Nossa, mas ele é muito engraçado, esse aqui e tal. Ou seja, cria uma situação aonde você tem um diálogo. E o gatilho da conversa é fundamental também, como todos os outros gatilhos, serem usados, mas no momento certo, com honestidade e ética. Se você gostou, faça o seu joinha e também faça o seu comentário. É importante fazer comentário para que a gente possa também interagir, tirar as dúvidas, para que você desenvolva com facilidade e naturalidade, tá? Todo esse processo de gatilhos mentais tem que ser natural, tá? O cliente, na verdade, ele nem percebe que você está usando esses gatilhos, mas você está utilizando, fazendo com que o seu cliente facilite as suas decisões por fechar o contrato com você, ok? Então, se você gostou, faça o seu joinha e até um próximo vídeo.